Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na atual encarnação, não. Já tivemos centenas, milhares de reencarnações sobre o planeta, nos 5 continentes, em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas. Encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade encarnatória, conforme esclarece a doutrina espírita, que nos diz ainda que para chegarmos à tão sonhada felicidade, temos que retirar do nosso coração a erva daninha dos nossos vícios e defeitos. Então, como bons jardineiros, vamos tentar arrancá-los. E para auxiliar, hoje nós vamos refletir a respeito de uma passagem do Evangelho de Lucas, que diz o seguinte: acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus. Estas são as palavras de Jesus. São palavras fortes, não são? E é importante a gente repetir para que fique bem fixada na nossa mente. Acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus. O que era um fariseu? Naquela época, era uma classe de judeus. Mas, trazendo isso para os dias de hoje, fariseu ainda é todo homem presunçoso, dogmático, exclusivo e um pretenso privilegiado das forças divinas. Olhem só. Que espécime de ser humano, né? É o fariseu. Era e ainda é. Uma pessoa presunçosa, dogmática, exclusiva e acredita que é um privilegiado de Deus. Com certeza, nós conhecemos muitos fariseus modernos, não é assim? Pois é. É que o orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive, atravessa todas as organizações humanas, não só no segmento da elevação espiritual. Nós vemos fariseus na família, no local de trabalho, enfim, porque ele vive em todos os ambientes terrestres. E ainda acha que é o ó do Borogodó, não é? Que é a cereja do bolo. Ele se acredita herdeiro único da bondade divina. Nada aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal. E aí nós voltamos a um dos grandes males do ser humano, que é o orgulho. Nos faz acreditar que somos bem melhores daquilo que nós somos. Então, e aí a pessoa orgulhosa traça programas caprichosos e tenta, mas não consegue, torcer as próprias leis universais, submetendo-as ao ponto de vista que esposou na escola ou nos seus argumentos. Jamais ele comparece, então, ante o Senhor na condição de alguém que se converteu em instrumento dos seus amorosos desígnios. Não. Ele não se subordina a Deus. Ao contrário, ele subordina Deus aos seus interesses pessoais. Mas acredita, extremamente orgulhoso, e tenta nos convencer que trabalha pela coletividade, mas os seus propósitos são individualistas. E aí declara-se detentor de considerações especiais. São aqueles que são chamados de enviados de Deus. E nós que estamos no caminho da perfeição, temos que estar alertas contra esse tipo de gente, para não segui-los. Porque, normalmente, no fundo, no fundo, no fundo, ele diz, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Porque, infelizmente, ele ainda, como eu disse, tem muito de orgulho,
muito de egoísmo. Então, é claro que pessoas do tipo do fariseu, ou seja, os fariseus modernos, eles são espíritos doentes da alma, porque orgulho e egoísmo a gente combate com caridade e com humildade. Então, normalmente os fariseus modernos não têm nada de caridoso e não têm nada de humildade. Mas eles servem de exemplo para nós. Que são os melhores exemplos de como não devemos agir. Porque, olha, claro que todos nós ainda somos um pouco presunçosos, acreditamos que a nossa verdade vale para os outros, e isso a gente percebe no dia a dia, no trato com pessoas diferentes de nós, e mais especificamente, já que estamos falando no lado espiritual, pessoas que acreditam que o seu segmento é o único melhor, os demais não têm importância nenhuma. Isso faz parte do quê? Do exclusivismo. Precisamos combater isso. Então, outra coisa que também precisamos combater é o fato de nos acharmos privilegiados por Deus. Ninguém é privilegiado. Ou muitas vezes nós até pensamos o contrário. Nós nos sentimos os enjeitados de Deus. Dizemos que Deus não é um pai. Deus é um padrasto que nos dá dor, dificuldade, sofrimento. E a gente tem que lembrar que todos nós deveríamos respeitar o código da vida, moral da vida futura, que diz que cada um colhe aquilo que plantou. Então, se estamos hoje colhendo dor, sofrimento, dificuldade, é que nas nossas encarnações anteriores, nos outros continentes, ou até aqui no Brasil mesmo, a encarnação anterior, plantamos coisas negativas. Então, quando a gente analisa a história do planeta, a história da nossa civilização, nós vemos que o desenvolvimento é extremamente lento, o desenvolvimento espiritual, por quê? Porque, infelizmente, nós estamos muito apegados ainda ao lado material. Por isso que nós ainda somos considerados fariseus modernos. Mas, como já sabemos que o antídoto do fariseu é a caridade e a humildade, vamos, neste sábado, tentar colocar isso na nossa vida. Pense nisso, amigo e seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.